Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos trazendo a correção em primeira mão dessa provinha da IAN que rolou no último domingo. Provinha veio boa, eu particularmente senti que deu uma baixada em relação aos outros anos, estava vindo numa crescente muito maneira de matemática. Acredito que o Pablo vai concordar comigo, inclusive ao longo desse vídeo, já te aviso de antemão, a gente vai acabar revezando, vai ser uma questãozinha eu, outra eu de novo, aí depois vem ele, enfim, a gente vai diversificar dessa forma aí a nossa correção, tranquilo? Então galera, sem enrolar muito, não esquece de se inscrever, deixar seu like e comenta aqui como é que você foi, o que você achou da prova, como é que você fez determinada questão, beleza? Vou tentar trazer algumas resoluções maneiras pra gente, tranquilão? Então vamos embora, nossa primeira questãozinha é a questão 16, que ele dá pra gente essas duas funções logarítmicas, função f, que é log de 4x menos 7 terços na base 3, e função g, que é log de 2x menos 1 na base 3 também. E ele quer saber a solução referente a essa equação, onde eu tenho f de x menos g de x, isso tudo igual a 1. Então deixa eu só deixar um papelzinho aqui, que eu achei que eu fosse ler a questão, mas eu lembrei como é que funciona a questão. Então vamos lá. No geral, o que eu preciso fazer? Primeiro, substituir o que ele está mandando. Então, onde está f de x, eu vou colocar esse log. Então, vou repetir ele. 4x menos 7 terços, menos g de x, né, que no caso é o outro log. Então, a gente vai ter 2x menos 1. E isso tudo igual a 1. Pronto, montei a minha equação. Galera, daqui pra frente é só propriedade de log, aquela matéria que vocês se amarram, né? Achei muito representativo, inclusive. Eu iniciando, minha primeira questão sendo logo log, que é a minha matéria favorita. Acho que eu já falei isso pra vocês. Dito isso, vamos lá. Subtração de log, o que que nós temos? Se eu tenho dois logs subtraindo na mesma base, eu posso escrever um log só com os logaritmandos dividindo. Olha que benção. Então vai ficar assim pra gente, ó. Log de 3, que a base vai se manter, e aí divide. Aqui é 4x menos 7 terços, dividido por 2x menos 1. E isso é igual a 1. Galera, daqui pra frente você tinha diferentes formas de fazer isso aqui. Você poderia olhar para esse 1 como um log de logaritmando e base igual. Log de 3 na base 3 para fazer igualdade. Mas eu vou no formato mais tranquilo, mais padrão, que é o quê? A base elevado ao resultado, que é igual ao logaritmando. Então eu tenho 3 elevado a 1, que é igual a 4x menos 7 terços, dividido por 2x menos 1. Beleza? 3 elevado a 1, não preciso ficar escrevendo, né, galera? Vai dar 3. Passo quem está dividindo para o outro lado multiplicando. E após o chuveiro vai ficar dessa maneira. Igual a 4x menos 7 terços. Beleza? Letra para um lado, número para o outro. Teremos aqui 2x é igual a 3 menos 7 terços. Então eu tenho 2x é igual a 9 menos 7 sobre 3, após efetuar a MMC, né? 2x é igual a 2 terços, 2 de um lado, 2 do outro, o meu x é igual a 1 terço. E aí você animadaço, encontrou seu resultado, olhou lá na alternativa de letra, cadê? Letra A. Minha impressão tá meio ruim aqui. Tinha uma alternativa que tinha 1 terço. Aí tu vai e marca com toda a vontade do mundo e tu se ferrou. Por quê? Quando eu trabalho com equação logarítmica, eu preciso verificar a condição de existência. E aqui no caso, é que os logaritmandos precisam sempre serem positivos, ou seja, maior que zero. Então, por exemplo, esse 2x menos 1, ele tem que ser maior do que zero. 2x tem que ser maior do que 1, x tem que ser maior do que meio. Ou seja, eu só aceito nesse logaritmando valores de x maiores do que 0,5. Só que esse cara aqui é 0,3333, ou seja, um valor menor. Então ele não serve para mim. Ah, Thales, eu não me liguei nisso.
Uma forma que você poderia fazer é nada mais nada menos que pegar esse 1/3 e substituir aqui. Aí tu ia ver que ia dar um número negativo e não iria servir. Então nosso gabarito, na verdade, é onde dizia que a nossa solução ela é vazia. Beleza? Próxima questão, vamos embora? Não passe de mágica. Questão de número 17 agora, já deixei aqui no esquema, joguei o gráfico, estamos ali com a questãozinha de número 17. Vou fazer a leitura aqui e vamos lá. Galera, o que a questão fala? Observe o gráfico abaixo. Aí joga esse gráfico pra gente. O gráfico acima representa o pulo de uma pulga cuja trajetória é uma parábola. Então a pulga pulou e fez essa trajetória. Se adotarmos como objeto de comparação uma régua de 22 centímetros, então a gente vai usar como comparação uma régua de 22 centímetros. É correto afirmar que a altura máxima, então olha só, ele quer trabalhar com a gente uma função de segundo grau, formato de parábola, e quer falar sobre o ponto máximo. Ele quer falar sobre esse cara aqui, a maior altura que essa pulga chegou através do seu pulo no formato da parábola, né? Então seria isso aqui. Só que vamos lá, quando eu estou falando de ponto máximo da parábola, eu estou falando do vértice. Então o que eu preciso saber? Que esse ponto está diretamente ligado com o x do vértice e com o y do vértice. E quando ele me pergunta a própria altura máxima, eu estou falando do y. Se ele me perguntasse em quantos segundos atingiu a altura máxima, aí estaria falando do x. Só que, cara, a questão ela já vem num formato muito legal. Por quê? Já veio numa forma tranquila da gente encontrar o x do vértice. Porque eu tenho as duas raízes, ó. O gráfico se inicia no ponto 0 e encosta no ponto 3. Então, eu preciso lembrar que o x do vértice, uma das formas de se encontrar é a média aritmética das raízes, ou a média aritmética de qualquer domínio equidistante, né, correspondente. Então, eu tenho que 0 mais 3 sobre 2, nosso x do vértice é 3 sobre 2. Guarda essa informação. Por quê? Por enquanto ela não ajuda muita gente, porque a gente não conhece qual é a parábola, a equação no caso. Mas a gente consegue descobrir. Nós temos as raízes, pô. A primeira raiz é 0, a segunda raiz é 3. E não somente isso, eu tenho esse par ordenado aqui, 1 e 2. Tá, Thales, mas para que isso me ajuda? Se você se lembrar bem da forma fatorada de uma função de segundo grau, isso te ajuda pra caramba, pô. Que é o coeficiente angular que multiplica x menos a raiz 1, que multiplica x menos a raiz 2. Olha que bênção, né? Então vai ficar a que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 0, que eu vou botar só x. Tá, Thales, mas caraca, isso ainda não me ajudou. Vai ajudar agora. Se a gente souber o valor do A, acabou. E a gente consegue descobrir. Porque eu sei que quando o x for 1, a resposta vai dar quanto? 2. Ah, legal. Então, f de 1 vai ficar A, que multiplica 1 menos 3 menos 2, vezes 1. E isso vai ter que dar 2. Então, eu chego à conclusão que o meu A é menos 1. Por fim, então, eu posso falar que a equação dessa parábola é o seguinte: menos x menos 3 que multiplica x. E peraí, eu não quero saber o y do vértice, mas eu não tenho o x do vértice? Olha quanta coisa legal a gente está trabalhando aqui. Eu tenho que o y do vértice é a imagem do x do vértice, certo? Dito isso, o que eu tenho aqui? F de 3 meios vai ser menos 3 meios menos 3, que multiplica 3 meios. Então, teremos 3 meios menos 3, menos 3 meios. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 3 é 9 e 2 vezes 2 é 4. Que isso aqui dá pra gente
2,25 decímetros, porque é a medida aqui. E ele faz uma comparação baseada na régua, só que a régua é de 22 centímetros, que para passar para decímetros, basta dividir por 10. Então, eu tenho o seguinte, que o pulo mais alto ultrapassa a medida da régua. E o nosso gabarito vai estar, no caso, na letra C, em que diz o seguinte: atingida pelo pulo é maior do que a medida da régua, porém menor do que o dobro da medida da régua. O dobro da medida da régua seria 4,4. Então esse valor é maior do que a régua, porém menor do que o dobro. Conseguiu perceber isso? Gostou da questão? Maneira, né? Então, ó, próxima questão. Fala galera, professor Pablo Marques, questão 18 da prova amarela da EAN, questão do triângulo retângulo. O primeiro ponto que eu gostaria de você prestar atenção para conseguir desenvolver. Para mim, em relações métricas, eu só preciso de 3 sempre. As 3 relações métricas que eu gosto que você memorize são: a primeira delas, o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A segunda delas, hipotenusa vezes a altura referente à hipotenusa é o produto dos catetos. E a terceira delas, a altura ao quadrado igual ao produto das projeções. Você não tinha direito, se você estudava para EAN, de errar essa questão. Por quê? Porque caiu uma questão igual a essa em 2022, bem como a questão da esfera. Eu vou comentar sobre isso com você num próximo momento. Vindo para a questão, se eu chamar aqui de N e aqui de H, sem pensar 2 vezes, você pode dizer o seguinte: H ao quadrado é igual a 2N. Essa seria a nossa terceira relação métrica. O primeiro ponto aqui que eu vou utilizar na questão. Segundo ponto, uma vez que esse triângulo é retângulo, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Olha o que você vai acabar de perceber. 4 raiz de 3 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 ao quadrado é 3. 16 vezes 3, 48. H ao quadrado é 2N. 2N mais N ao quadrado. Cara, aqui você pode fazer Bhaskara, some produto. Vou fazer o seguinte: N quadrado mais 2N menos 48 igual a 0. Você sabe que por soma e produto, soma é menos B sobre A, soma menos 2, produto menos 48. Então N' pode ser menos 8 e N duas linhas pode ser 8. Ou 6. Menos 8 vezes 6, menos 48, menos 8 mais 6, menos 2. Então descobri os possíveis valores, naturalmente não tem como ser negativo, então N' é 6. Ou seja, esse tamanho é 6. E aí, como eu sei que esse tamanho é 6, eu sei que H quadrado igual a Mn. Significa dizer que esse tamanho aqui, ó, H2 é igual a 2N. Então H2 é 2 vezes 6. Ou seja, H2 igual a 12. Quer dizer que H é igual a raiz de 12. Raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3. E aí, vamos lá, vamos ler a pergunta para a questão. Ó. Ele quer da gente o perímetro e a área. Ele quer a razão entre o perímetro e a área do triângulo AEL'. Ou seja, ele quer a razão entre o perímetro e a área desse triângulo aqui, filho. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, perímetro é a soma de todos os lados. 6 mais 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Ou seja, 6 mais 6 raiz de 3. Para facilitar a tua vida, filhão, bote 6 em evidência. Que número eu multiplico por 6 para dar 6? 1. Que número eu multiplico por 6 para dar 6 raiz de 3? A raiz de 3. Agora, quando eu vou calcular a área, você já sabe o seguinte: área, chamou de S, é cateto vezes cateto sobre 2. 6 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 6 raiz de 3. Como ele pediu pra gente P sobre S
Fica 6 que multiplica raiz de 3 mais 1 sobre 6 vezes raiz de 3. Simplifica, simplifica. Tem raiz de 3 embaixo, então você racionaliza. Ou seja, fazendo a distributiva, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3 vezes 1, mais raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Vamos ver em que opção está isso. 3 mais raiz de 3 sobre 3 é o que está na nossa letra A de alopatia. Então, questão 18, eu vou botar aqui no cantinho, sei que você não vê, mas na 18 a gente encontrou a letra A. Foi? Se você gostou, entendeu, já deixa o like e tem mais resolução das questões aqui no mesmo canal. Vamos lá, questão 19, questão de conjuntos, assunto que tem aparecido na prova da EAN, sendo a questão do ano passado bem complexa. Vamos tentar entender essa daí. Em um concurso, cada candidato faz uma prova de língua portuguesa e uma de matemática. Então, eu criei 2 conjuntos para agilizar aí. Para ser aprovado, o candidato precisa passar nas 2 provas. Na estatística desse concurso, verificou-se que o número de candidatos que passaram em língua portuguesa, então o número de pessoas que passaram em língua portuguesa, é o quádruplo do número de aprovados no concurso. E a gente imagina que o número de aprovados no concurso deva ser quem passou em matemática e em português, quem foi aprovado em ambos. O número de candidatos que passaram na matemática é o triplo do número de aprovados no concurso. O número de candidatos que não passaram em ambas as provas é metade do número de aprovados no concurso. O número de candidatos é X. Então vamos lá. O número de candidatos é 300, que fizeram as 2 provas é 390. Viajei. Quem não passou em ambas, eu vou chamar de X. E aí, no item 3, ele fala assim, ó, o número de candidatos que não passaram em ambas as provas é metade do número de aprovados no concurso. Ou seja, o que não passou em ambas é metade do número de aprovados. Então, o número de aprovados é 2x. Ah, legal. No item 2, percebe que eu comecei de trás para frente? Em conjunto, sempre ou quase sempre é uma boa caminha, um bom recurso de trás para frente. Item 2. O número de candidatos que passaram em matemática é o triplo do número de aprovados no concurso. Quer dizer que em matemática é o triplo do número de aprovados em concurso. Então, triplo de 2x. Ou seja, matemática é 6x. E aí você pensa, matemática não é isso aqui. Matemática é o conjunto por completo, como aqui já é 2x e o total é 6x, quer dizer que o número de pessoas que foram aprovadas somente em matemática é 4x. Em português, analogamente, ó, em PT é o quádruplo do número de aprovados no concurso. Então é 4 vezes 2x, sendo 8x. Como aqui eu já tenho 2x, que foi aprovado só em português 6x. Ele fala que o total é 390. Então quando eu somar tudo que tem dentro do conjunto, tem que dar 390. 4x mais 2x mais 6x mais x igual a 390. 13x igual a 390. Quer dizer, então, que x tem que ser 30. E aí, o que ele pergunta pra gente? Escolhendo-se um candidato ao acaso, é correto afirmar que a probabilidade dele ter sido aprovado é igual a... Cara, probabilidade é o número de elementos de um evento que você quer que aconteça sobre o número de elementos de um espaço amostral, que é um total de possibilidades. Ele ter sido aprovado é 2x. E, inclusive, eu não precisava ter achado x. O total é 13x. Ou seja, 2 sobre 13. Letra E. Com questão 19, gabarito letra E. Questão relativamente tranquila, desde que você entendesse essa ideia do todo e do que você tem aqui na interseção. Vamos para a próxima. Vamos! Questão número 20, questão de sistema, questão chata. Questão que você pode fazer Kramer, mas eu vou te mostrar como eu faria na hora da prova, como que eu vou fazer para você. Vamos lá. Suponha que o orçamento de uma confeitaria foi passado a um comprador da seguinte forma. Então ele dá orçamentos aí combinado. Bala, bombom e chocolate. Fala a verdade. Se isso daí tu encontra no Facebook, bala, 12 balas, 3 bombons, aí tu ia fazer. Chegou na prova da EAN, ele escreveu e fica difícil. Eu vou fazer o seguinte, ó. Bala, bombom,
e chocolate, eu vou dar uma incógnita. Uma incógnita para representar, né, chocolate. E vai ser bem simbólico, ó. Bala eu vou chamar de A, bombom eu vou chamar de B, chocolate eu vou chamar de C. 4 balas, 4A. 8 bombons, mais 8B. 12 chocolates, mais 12C. Igual a 36. Opa, todo mundo aí dá para dividir por 4. Que legal. Aqui, 10 balas, 10A. 5 bombons, 5B. 5 chocolates, 5C. Igual a 25. Que isso. Por último, 12 balas, 12A. 3 de bombons, 3B. 6 chocolates, 3C. Ou 6C. Igual a 27. Vou fazer o seguinte, ó. Pô, olha o que eu percebi. 4 e 12. Vou pegar essa daqui e vou dividir todo mundo por 3. Olha como é que ficamos. 12 por 3 dá 4. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. 27 por 3 dá 9. E aí o que eu faço? Deixa eu pegar uma canetinha aqui corolida para você. Vou fazer a primeira menos a última. E aí eu vou criar uma equação que eu vou trazer aqui pro cantinho, ó. A primeira menos a última que eu criei fica 4A menos 4A, foi embora. 8B menos 1B, 7B. 12C menos 2C, 10C. 7B mais 10C igual a 36 menos 9. 27. Que isso. E agora? Agora eu tenho uma equação com B e com C. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira aqui, ó. Ó, presta atenção, filho. Essa aqui eu vou dividir por 5. 5 aqui, ó. Olha como é que ficamos. 2A mais B mais C igual a 5. E agora essa primeira aqui eu vou dividir por 2. 2A mais 4B mais 6C igual a 18. Pô, de novo, né? Percebe? Vou fazer a de baixo menos a de cima. Pablo, posso diminuir? Você pode diminuir, você pode somar, você pode fazer uma combinação linear delas que não vai ter estresse. Ó, 2A menos 2A, foi embora. 4B menos B, 3B. 6C menos C, 5C. Igual a 18 menos 5, 13. Que isso? Olha como é que esse sistema ficou bonito, filho. Pelo amor de Deus. 10C e 5C. Multiplica a segunda por menos 2. Ou por 2. Por 2, 6B mais 10C igual a 26. Ó, faz a diferença. Que isso, olha só. 6B menos 7B menos B. 10C menos 10C foi embora. 20... Opa! Calma aí que tem coisa errada. 6B menos 7B menos B. 10C menos 10C... Ah, tá. 26 menos 27 dá menos 1. Tá certo. Tá errado não. Menos B igual a menos 1 quer dizer que B vale 1. O que ele quer? Ele quer chocolate? Chocolate. Então ele quer o C. Escolhe uma das duas para substituir. Vou escolher de baixo, ó. 3 vezes 1 mais 5 vezes C igual a 13. Ó, 5 vezes C igual a 13 menos 3. Mudou de lado, muda o sinal. 5C igual a 10. Cara, se 5C igual a 10, C igual a 2, né? Acabou. Boa questão. Chocolate custa 2. Vou contar um segredo pra você, mas não conta pra ninguém. Ano passado, ó, ontem, assim que saiu a questão, eu fui fazendo o gabarito. Essa questão eu fiz 2 vezes e não saiu o gabarito rapidinho. Por quê?
Porque eu queria fazer o gabarito mais rápido e estava trocando um sinal. Aqui é um processo de calmaria, ó. É quase tô ouvindo um Djavan, ouvindo um Natiruts, tranquilo, calmo, fazendo com atenção. Foi? Entendeu? Já deixa sua curtida e vamos para a próxima. Questão 21. Questão de bactérias. Olha que lindo! Uma colônia de bactérias em um laboratório cresce de acordo com a função exponencial definida por f de x igual a vezes b elevado a x. Filho, pelo amor do Senhor Jesus, tá? Parêntese na matemática que não é à toa. Parêntese serve para indicar que é os dois inclusos. Tem parente? Não tem parente aqui não. Ou seja, o expoente está só no B, não está no A. Onde A e B são constantes reais e positivas, importantes. E x representa o tempo em horas. Então, x representa ó, uma quantidade de horas qualquer. Sabe-se que no início do experimento, filho, pelo amor de Deus, início, você não pode esquecer isso. Ah, Pablo, mas a Anja passou, mas tem ESA, tem EA, tem todos os concursos pela frente. Início é quando o T vale zero, quando não passou tempo, quando não decorreu tempo. Sabe-se que no início a população de bactérias era 50 unidades. Quer dizer que o F de zero é igual a 50, não dá mole não. Após 4 horas, a população aumentou para 800, F de 4. E aí, ó, uma coisa importante. Sabe-se que no início a população era 4, pá, 800 de laboratório, uma função exponencial, o x representa tempos. Tá maneiro. Tempo em horas após o início da observação. Então, F de 4 aqui é 800. Acabou, né? Acabou, né? Acabou. O que é o F de alguma coisa? É trocar x por alguma coisa. Só isso. F de 0, então, 50 é igual a A vezes B elevado a 0. Só que B elevado a 0 é 1, porque B não é 0, ele fala que é número positivo. Ou seja, A vezes 1 igual a 50. Olha que bênção. A igual a 50. Bênção, né? Na de baixo, 800. O que é o F do 4? É trocar o x por 4. Ou seja, é A vezes B elevado a 4. Que isso. Passa 50 para o outro lado dividindo. B elevado a 4 igual a 16. Ou seja, pô, B elevado a 4 é 16. Tu sabe que B vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16. Dá 2. Só que tem um problema. Ele fala que B é número positivo. Então B, ó, vem aqui no menos e apaga. Ou seja, B igual a 2, mais 2. Só que ele não pergunta isso pra gente, ele pergunta a população após 6 horas. Então, você já descobriu a lei de formação, que é o F de 6. Você sabe que o F do 6 é A vezes B elevado a 6. Substituindo 50 vezes 2 elevado a 6. Mais conhecido como 64. 50 vezes 64. Mais conhecido como 3.200. Qual a letra disso? Letra D. Questão de boa, né? Essa daqui foi para tu acertar. Não podia errar. Conseguiu? Matou na hora da prova? Se não matou, na próxima prova que tu fizer, vai matar? Então já deixa o dedinho no like e vamos para a próxima. Que isso, essa questão aqui, número 22. Tu olha assim e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Coloquei uma questão assim, mesma figura linda na revisão da quinta-feira. Só que tem um problema. Pedia coisas completamente diferentes. Mas o principal ponto, eu falei em sala. Não acredita? Entra na live e assiste tudo. Vai servir para qualquer concurso que tu for fazer. Presta atenção aqui, filho. Vou lembrar para você, tá? Porque eu sei que tu não vai lembrar. Olha só. Peguei um círculo. Tracei tangente de um mesmo ponto. Lembrando que tangente tem um ponto de interseção com o círculo. O cotoquinho aqui, ó, do ponto até a tangente é igual. É o teorema da casquinha de sorvete, ó que fofo. Os cotoquinhos são igual. Aqui. Oi? É. Aí.
Tangente, tangente. Ponto Q. Tracei tangente de um mesmo ponto, esse cotoquinho igual a esse cotoquinho. Ali. O que ele fala pra gente? Que esse é 2. É 2, né? 12 não, pelo amor de Deus, Paulo. Então aqui é 2 e aqui é 2. Que isso? Fala pra gente que CS mede 3. Aqui. Ponto externo, tangente, tangente. Que é 3 e aqui é 3. Olha que fofo. Essa ideia. Calma, verificar. Caiu no IPK, os alunos não sabiam. Por isso que eu te lembrei na live. Ele fala pra gente que PA mede 13. Aí. Ponto de tangência. Que é isso? Tu usou a mesma propriedade 10 vezes. Ó. Do A até aqui é ponto de tangência, mede 13. Do B até aqui é o mesmo ponto P, ponto de tangência. Então aqui também é 13. O que isso quer dizer? Que aqui é 10 e que aqui é 11, que é 13 menos 2 e 13 menos 3. Acabou, né? Ele quer a área desse triângulo. Então ele quer a área de um triângulo que os catetos, que os lados são 5, 10 e 11. Infelizmente o que te resta aqui é fazer a área usando Heron. Lembra contigo? A área por Heron é P vezes P menos A, P menos B e P menos C. Tudo dentro de uma raiz quadrada. Pablo, quem é P? Perímetro, né? Não. P é o semiperímetro. Só isso, mais nada. Acabou a questão, né? Vem com o tio aqui, calcula o P. P é igual a 10 mais 5. Por que 5? Porque 3 com 2 dá 5, filho. Pelo amor de Deus, né? Mais 11 sobre 2. Aí, 26 sobre 2 dá 13. Então, a área, ela nada mais é do que 13 vezes 13 menos 10. 3 vezes 13 menos 5. 8 vezes 13 menos 11. 2. Aí, acabou a questão, né? 2 vezes 8 é 16. Então, isso é raiz quadrada de 16. 3 vezes 13 dá 39. Você pode tirar da raiz, né? Você sabe que raiz de um produto é o produto das raízes. Isso daqui é a raiz de 16 vezes a raiz de 39. Ou seja, 4 raiz de 39. Que letra dá isso aqui, filho? Letra B. Tranquilaça, né? Ah, Pablo, eu não sabia a fórmula. Tinha que saber. Ah, e se eu não soubesse? Traça a altura e faz 2 Pitágoras. Traça a altura no triângulo, vai fazer Pitágoras, vai descobrir a altura e depois vai fazer a questão. Acontece. Infelizmente, precisou, agora tu não vai mais poder errar. Vamos para a próxima. Galera, voltei. Questãozinha de número 23 agora. Uma questão bem chata, fácil de se enrolar. Agora a resolução até voltou a ficar mais bonita, né? Enfim. Questão 23. Um barco com 7 tripulantes deve atravessar o oceano em 42 dias. Seu suprimento de água potável permite a cada pessoa dispor de 3,5 litros de água por dia. E é o que os tripulantes fazem. Após 12 dias de viagem, o barco encontra 3 náufragos numa jangada e os acolhe, ou seja, mais 3 pessoas para entrar. Então, se antes eu tinha 10 tripulantes, agora eu passo a ter 10 tripulantes. Guarda isso. Determinando quantos X litros de água caberão agora a cada pessoa, ou seja, vai redistribuir a quantidade de água que tem ali, se a viagem prosseguir como antes, determinando em quantos Y dias o estoque se esgotará, se os 10 continuarem consumindo 3,5. Então temos duas situações. Vou escrever aqui, situação 1 e situação 2. A situação 1 é para descobrir os X litros. Eu quero saber quantos litros tem que ter por pessoa após entrar mais 3 pessoas. E a situação 2 são os Y dias se eu continuar bebendo 3,5 litros, independente de ter entrado mais gente ou menos gente. Beleza? Vou colocar o papelzinho ali do lado.
Dito isso, vamos lá. Eu sei que isso aqui aconteceu somente após 12 dias. Então, eu ainda tenho 30 dias restantes. Vocês concordam comigo? Vamos ver quanto de água que eu ainda tenho para esses 30 dias? Como é que eu faço isso? Eu sei que é 3,5 litros por pessoa, né? E seria para 7 pessoas. Então, 3,5 vezes 7 vai dar 24,5 litros por dia. Só que temos quantos dias ainda? 30. Então, 30 vezes 24,5, se eu não me engano, dá 300 e... Deixa eu ver aqui. 735. Falei errado. Então, ao todo, eu ainda tenho 735 litros ali. Só que vamos lá, para descobrir esse X, eu tenho 735 litros para se dividir por 10 pessoas, fazendo a nova distribuição, e se dividir, né, ao longo dos 30 dias. Tranquilo? Então vai ficar 735 sobre 10 vezes 1 sobre 30. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 735 dividido por 300. Isso aí vai dar 2,45 litros por pessoa. Deixa eu conferir. 2,45 por pessoa. Isso. Na real, nem precisava desse rolê todo, né? Era só eu pegar esse total por dia e dividir por 10, que é a quantidade de tripulante. 2,45. Então, nosso X igual a 2,45. Guarda isso. Agora é a situação 2. Quero saber, se eu continuasse bebendo 3,5 por dia, quantos dias iria durar? Então, eu tenho o seguinte, ó. Tenho 735 litros. Beleza? 735 dividido pelos 10 tripulantes vai dar aí 73,5 litros para cada um. Só que eu vou pegar esses 73,5 e vou tomar por dia 3,5. Dito isso, acho que isso dá número exato pra gente, não dá não? 21, tô ficando doido? 21. Vai dar 21. Ou seja, iria durar somente 21 dias. Então quer dizer que eles passariam aí cerca de 9 dias sem água. Só água do mar, né, no caso. E ele pede pra gente a multiplicação x e y, não é não? Produto x vezes y. Então, x vezes y vai ficar 2,45 vezes 21, que finaliza com 51,45. Então, galera, tava aqui com a minha colinha, muito número quebrado, né? Não tem jeito. E aí foi só pra gente colocar os resultados, tá? Não fiquei roubando, não. Tranquilo? Próxima. Galera, a questão de número 24, na minha opinião, a questão mais legal dessa prova, tá? Uma questãozinha de análise combinatória, que provavelmente foi a que você mais se enrolou. Mas a gente vai no detalhe e vai ver que vai funcionar. Vou fazer a leitura, então tu presta atenção. A comunidade de uma igreja decidiu preparar sacolas para ajudar os desabrigados da cidade de Porto Alegre. Essas sacolas deveriam conter 5 itens distintos cada. Então, já vou anotar aqui. 5 itens. 5 itens diferentes. E esses 5 itens deveriam ser escolhidos entre 8 tipos de produto de limpeza. Então, tem ali 8 produtos de limpeza e 6 tipos de alimentos não perecíveis. Alimentos não perecíveis. Devendo em cada sacola haver pelo menos um item que fosse alimento não perecível e pelo menos um item que fosse produto de limpeza. Então, olha só, o que ele está te falando?
que diante dessa situação, a gente tem que formar a nossa sacola da seguinte maneira, ó, com pelo menos um produto de limpeza. Então, um produto de limpeza e os outros 4 sendo alimentos não perecíveis. E assim em diante, né? Então, a gente teria esses possíveis casos aqui, até que eu chego na situação de ter pelo menos um alimento não perecível. Caralho, Thales, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Anagrama, combinação? Sim. Porém, eu não estou aqui para te fazer perder tempo. Jamais te mandaria fazer isso aqui. Sabe o que a gente vai fazer, na verdade? Olhar pelo lado de fora. Em vez de eu pensar no que eu quero, vamos pensar no que eu não quero, o que não pode acontecer. Quais são as situações que não podem acontecer? Ter somente alimento não perecível e ter somente produto de limpeza. Vocês concordam comigo? É a única coisa que não pode acontecer. Ah, tá, já entendi. Tu vai fazer tudo menos o que eu não quero. Perfeito. É exatamente o que a gente vai fazer e vai ser uma conta muito mais fácil, eu te prometo. Se eu fosse escolher 5 produtos, 5 alimentos não perecíveis dentro dos 6 que eu tenho, é uma escolha, pode ser um arranjo ou uma combinação, o que vai diferenciar? Cara, se eu pegar o alimento ABCD, o alimento ABC é F, deixou de se formar um grupo de alimentos não perecíveis? Não deixou. Então, estou preocupado em formar um grupo. Isso quer dizer que a minha ordem não importa. Quando eu quero montar um grupo, um trio, uma dupla, uma equipe, um time, a ordem não importa. Então, eu trabalho com combinação. Eu tenho 6 itens e vou escolher 5. O mesmo serve para os produtos de limpeza, né? A gente tem 8 e vai escolher 5. Então, isso aqui são os casos que não podem acontecer. 6 fatorial, 5 fatorial, 6 menos 5, 1 fatorial. 8 fatorial, 5 fatorial, 8 menos 5, 3 fatorial. Então, aqui, 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. 8, vamos abrir já. 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 5 fatorial, e 3 fatorial é 6. Aí, olha que benção. 5 em cima, 5 embaixo. 5 em cima, 5 embaixo. 6 em cima, 6 embaixo. Então, vai ter aqui 6 casos que não podem e aqui 56 casos que não podem. Então, ao todo, quantos casos que não podem? 62 é o que eu não quero. Tá, mas agora eu preciso então dos casos totais. E como é que é isso? Você entende que quando eu falo de casos totais, eu estou falando do total de formas diferentes que eu tenho de escolher 5 itens? E quantos itens ao todo nós temos à disposição? 6 mais 8, 14. Bom demais. Então, no caso, o total seria o seguinte, combinação dos 14 escolhendo 5. Sim ou não? 14 fatorial dividido por 5 fatorial e 14 menos 5, 9 fatorial. 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Calma que essa conta não vai ser difícil, não. Vai ficar aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e 9 fatorial. E aí, ó, 9 fatorial em cima, 9 fatorial embaixo. 5 vezes 2 é 10 e 4 vezes 3 é 12. Então, sobra para mim 14 vezes 13 vezes 11, que se eu não tiver maluco, dá 2002. Então, o total de formas diferentes de se escolher 5 itens dentro dos 14 é 2002. Então, galera, agora acabou nossa questão. 2002 menos 62, até agora há pouco, 1940, letra E. E acredito que não tenha mudado ainda esse valor. Beleza? Deu para acompanhar? Ah, tu fez do outro jeito e deu muito mais trabalho? Pois é. Na análise combinatória isso aqui é muito comum. A gente ter essa sacada, olhar, fazer o caminho contrário. Lá em probabilidade também faz isso demais. Show? Podemos ir para a próxima? Já volto então aí. Tu percebeu que a prova queria que tu soubesse circunferência, não percebeu? Percebeu, claro que percebeu, pô. A gente já fez uma
vai fazer mais uma, tem mais outra. Presta atenção aqui contigo, ó. Deu pra gente aqui um círculo. Vou desenhar aqui contigo pra gente fazer a questão. Ó, deu um círculo, aí marcou um triangulinho. Triangulinho feio demais o dele. Mas pior que o dele vai ser o meu. Preste atenção. Falou pra gente o seguinte, filho. Falou que o ponto D aqui é o centro do círculo. Você só precisa saber de uma coisa, a princípio, óbvio. Falou que a B mede 10 e que aqui mede 6. Cara, o desenho ficou perfeito. Falou pra gente o seguinte. Falou pra gente que DCB mede 30. Que isso, acabou a questão, né? Essa daqui foi um convite. Se liga. O ponto D é o centro, tá aqui. Eu sei que de D até C é uma coisa bem especial no círculo. Do centro até a circunferência é raio. Ah, do centro até a circunferência é raio. Fechei aqui também. Pra quê? Porque é raio. É raio, filho. Não tem jeito. Ele falou pra você que aqui é 30. Se aqui é 30, aqui é 30 também. Pablo, por quê? Triângulo isósceles. Triângulo isósceles, lados de mesma medida, tem ângulos de mesma medida. Quer dizer que esse angulinho aqui é quanto falta para 180? 120. Só isso, Pablo? Só isso. E agora, o que você precisa saber? Ângulos da circunferência. Ângulo central, ângulo formado no centro, ele é igual ao arco que ele enxerga. Ó. 120. Que isso? Ângulo inscrito é metade. Isso aqui é 120, aqui é 60. Questão de lei dos cossenos, né? Vou desenhar aqui para tu. Se liga. (60°, 6, 10 e x. Correto? De boa, né? O que a gente vai fazer nessa questão específica? Nessa questão específica, você vai fazer lei de cossenos. Assim como na outra questão que você poderia ter. E aí, se você fizesse lei dos cossenos, não lembro. Cara, eu falo assim, pô, não sei lei dos cossenos, traça a altura. Vou mostrar por lei dos cossenos também, ó, mas se eu não soubesse, eu traçaria a altura. A altura, sim. A altura é legal, ajuda. Olha só. 90, 60, aqui é 30. Maneiro. Isso partindo do pressuposto que esse ângulo é maior que 30. Então, naturalmente, que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Ah, Pablo, não entendi. Fica tranquilo que depois eu te explico. Hipotenusa mede 10, oposto a 30 é metade. Oposto a 30 é metade de 10 é 5. Hipotenusa mede 10, oposto a 60 é metade raiz de 3. 5 raiz de 3. Ó que fofo. O lado por completo um dia é 6. Cotoquinho de cima é 5. Então o que sobrou é 1. Aqui. Olha esse triângulo aqui abençoado que apareceu na tua vida. Triângulo retângulo, filho. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado, mas cateto ao quadrado. Aí, x ao quadrado igual a 1 mas 5 raiz de 3 ao quadrado, 75. Sopraram aqui no meu ouvido. X ao quadrado igual a 76. Quer dizer que x é raiz quadrada de 76. Olha que fofo. Raiz quadrada de 76 é 2 raiz de 19. Que letra é isso? Letra B. Ah, Pablo, mas eu não sei fazer isso não. Meu professor só me ensinou lei dos cossenos. Não tem problema. Lei dos cossenos. Oposto ao ângulo ao quadrado igual lado ao quadrado mais lado ao quadrado, como se fosse Pitágoras. Como não é, menos 2 vezes 6 vezes 10 vezes o cosseno de 60, que é meio. X ao quadrado vai ser 136 menos 60.
x ao quadrado igual a 76. Então, x é raiz de 76. Que dá 2 raiz de 19. Ah, Pablo, não é mais ou menos? Não, não é mais ou menos, filho. É lado, é medida. Medida não pode ser negativo. 2 raiz de 19. Foi? Tranquilona, né? Duas formas de solução para você que for fazer a ESA, vai fazer A, já tá com a carta na... Soltou a carta, Tigrinho. Vamos para a próxima. Voltei, mais uma questãozinha, questão de número 26, questão de analítica, fala sobre retas, posição de reta, questão maneira. Fazer a leitura para tu, né? Naquele esquema. Assinale a opção que apresenta a equação geral da reta S, perpendicular à reta R, já anotei isso aqui, cuja equação paramétrica é R, e deu aqui as equações paramétricas do x e do y. E sabendo que a reta S contém um ponto de interseção das retas W, x mais 2 igual a 0, e V, y menos 7 igual a 0. Cara, vamos na calma, olha só, o que ele está falando para mim? Ele me deu a equação da reta R escrita através da sua equação paramétrica. O que é isso? É quando eu pego e escrevo os valores de x e de y dos pares ordenados referentes àquela reta. Então, todos os pares ordenados escritos referentes à reta R são expressos através de uma outra equação que segue um parâmetro. No caso, um parâmetro t. Mas tá, na prática, como é que isso funciona? Quer dizer que para cada valor de t que eu adicionar aqui, corresponde a um par ordenado. Quer ver? Vou colocar o t 0. Vou fazer aqui do lado. Ó. Se t for igual a 0, a gente vai ter x igual a 0 mais 2, y igual a 0 menos 3. Aqui em cima dá 2, aqui dá menos 3. Me deu o par ordenado 2 e menos 3, referente à reta R. Se o t for 1, eu tenho x igual a 1 mais 2, que dá 3, y igual a 1 menos 3, que dá menos 2. Me deu o par ordenado 3 e menos 2. É isso, tá? Então quer dizer que aqueles dois pares ordenados pertencem à reta R. Isso me permite descobrir o coeficiente angular, não? O coeficiente angular da reta R é ΔY sobre ΔX. Nós temos dois valores, dois pares ordenados, então a gente consegue fazer. Então, ó, vou fazer o de baixo menos o de cima. Menos 2 menos menos 3 e 3 menos 2. Então, o coeficiente angular da reta R vai ficar menos com menos mais, dando 1. 1. Ou seja, o coeficiente angular da reta R vale 1. O que me ajuda com essa informação, que fala que são perpendiculares. Se duas retas são perpendiculares, significa que o coeficiente angular delas, quando eu multiplicar, tem que dar menos 1. Ou melhor, que um é o inverso e o oposto do outro. Então quer dizer que o coeficiente angular da reta S vai ser menos 1. Show? E para fechar, ele me disse que um dos pontos da reta R é o ponto de interseção entre esses dois gráficos. Então eu tenho aqui x igual a menos 2 e tenho aqui y igual a 7. Vou desenhar para você entender legal. X igual a menos 2 é uma reta vertical aqui no menos 2. E x igual a 7 é uma reta horizontal no 7. Aí ele está me dizendo que esse par ordenado é referente à reta S. Então eu tenho um coeficiente angular e tenho um dos pontos, eu consegui encontrar a equação geral. E eu vou utilizar dessa mesma formulazinha. O coeficiente angular, que é menos 1, vai ser igual a y menos 7 sobre x menos menos 2. Então, menos 1 é igual a y menos 7 dividido por x mais 2. Multiplica cruzado. Menos x menos 2 é igual a y menos 7. Joga geral para o mesmo lado. X mais y menos 5 é igual a 0. Essa é a equação da nossa reta S. E é a equação geral, que foi o que ele pediu. Isso se encontra aqui no nosso GABA, na alternativa de letra A.
Beleza? Questão maneiríssima e eu já volto. Voltei. Questão de número 27. Agora acompanha a leitura. No auditório encontram-se presentes exatamente 200 pessoas. E dentre delas, 99% são homens. Então eu tenho 200 pessoas, onde 99% são homens. Então, no caso, 198 homens. Logicamente, o restante é mulher. A quantidade de homens que devem sair do auditório para que a porcentagem de homens presentes passe a ser 90% é D. Então, olha só, desses 198 tem que sair uma galera. Mas quando sair tem que representar 90% do total. Então vamos lá, vamos supor que saiu X homens. Então agora, qual é a minha situação? Eu tenho 198 menos X homens, certo? Só que o total, que era 200, vai diminuir a mesma quantidade. 200 menos X é o total. E galera, como é que a gente faz porcentagem? A parte pelo todo. Quando eu dividir o 198 menos X pelos 200 menos X, isso tem que dar 90%. Ou melhor, 90 sobre 100. Que a gente consegue até simplificar, né? E aí, a gente chega no seguinte, multiplica cruzadinho. 198 vezes 10, 1980, menos 10x, é igual a 1.800, né? 9 vezes 2, 18, com 2 zerinhos, menos 9x. Letra para um lado e número para o outro, x é igual a 180. Ou seja, para que a quantidade de homens seja 90% do total, eu preciso que saia 180 homens, ou seja, gente abessa. Teria que ficar somente ali 18 pessoas, 18 homens, beleza? Acho que essa foi a correção mais rápida, né? Então já volto de novo. Voltei. E galera, com essa questão de número 28, eu me despeço de vocês, vai ser minha última participação aqui, vou deixar vocês em ótimas mãos. As próximas aí são com o Pablo, tá arrasando nas resoluções dele. Prazer enorme estar dividindo esse momento com vocês. E é aquilo, né? Se inscreve, deixa o likezinho, comenta o que tu achou, que tá maneiríssimo isso aqui. E vem muito conteúdo maneiro por aí ainda, beleza? Então não perde não, ativa aquele sininho lá, vai lá, vai lá. Tô me sentindo um maior youtuber falando isso. Bora, questão de 28, ele dá essa figura para você e fala o seguinte: um caminhão de uma indústria de biscoitos que parte do depósito D distribui seus produtos numa certa cidade por meio de 21 postos de venda, P1, P2, P3 até o P21, separados entre si por distâncias gradativamente maiores conforme se observa na figura. Sabendo-se que essa sequência segue o mesmo padrão até o posto 21, é correto afirmar que a distância percorrida pelo caminhão desde o depósito até o posto P21, passando por todos os postos intermediários, é igual a... Galera, tu já tá careca de saber, pô. Olha a sequência que ele te deu. 0,5, 0,75, 1, 1,25 em diante, até o posto 21. Isso aqui é o quê, pelo amor de Deus? É uma PA. A gente tem que estar somando 0,25. Então, para eu saber o total que foi andado, basta eu fazer a soma dos 21 termos. Certo? Aí a soma dos 21 termos, como é que vai ficar? O A1 mais o A21, que multiplica 21, e isso tudo dividido por 2. E aí eu quero fazer de um jeito diferente. Qual seria o caminho natural? O A1 a gente já tem, precisaria descobrir o A21, né? Quero te chamar a atenção para o seguinte, ó. Esse A1 mais A21 dividido por 2, a gente pode reescrever, porque isso aqui é a soma dos termos equidistantes dividido por 2. Ou seja, é o primeiro termo mais o último dividido por 2. Isso resulta exatamente no termo do meio. E como é que eu descubro que é o termo do meio? 1 mais 21, 22, dividido por 2, 11. Então isso é a mesma coisa que o A11. Ou seja, eu poderia encontrar essa soma fazendo o seguinte: A11 vezes 21.
E aí eu sei o A1, sei a razão. Então vamos calcular esse cara. O A11 vai ser o A1 mais 10 razões. Então é 0,5 mais 10 vezes, opa, 0,25. Já ia colocar a resposta. 0,5 mais 2,5 vai dar 3. Então eu tenho aqui como resposta o seguinte. 3 vezes 21, que dá 63 quilômetros. Aqui na nossa folha, gabarito letra C. Então, galera, novamente, prazer enorme. Achei uma prova muito gostosa de se fazer. Essa questãozinha de análise que a gente fez. A prova veio padrão, tá? Ela veio um pouco mais tranquila, porque faltou aquelas questões de pegada diferente que estavam vindo. De repente, era de análise combinatória nessa prova. Mas veio uma prova legal, tá? Então, fica aí com o restante da correção e valeu! Mais uma questão que caiu igual na prova de 2022. Tu fez prova anterior? Tava tranquilo para você? Lembra comigo aqui, ó. Volume é 4/3 de πr ao cubo. Ah, Pablo, e daí? Consigo descobrir o raio, né? 4/3 de πr ao cubo igual a 288 π. Ó. Ah, pá, mas tu não leu, mas não precisa, eu quero raio. Simplifica por 4 dos dois lados. 7/2. Passo 3 pela multiplicando. R ao cubo é 216. Ou seja, R real é raiz cúbica de 216. 6, né? Ou seja, o R mede 6. Agora eu vou ler, porque eu também não sou do contra. Essa esfera, pá, um plano intersecta uma distância de 2 do centro. Filho, esfera, plano intersectou de forma paralela ao plano do centro, já sabe, né? É circunferência. Já sei qual é a circunferência, já desenhei para você. Uma distância de 2 do centro. Olha que fofo. Até pegar o vermelhinho aqui para tu prestar atenção. A distância do plano até o centro é 2. Figura perfeita que eu fiz. O raio eu já descobri que é 6. Lembra comigo que distância de ponto até plano é uma reta perpendicular? Lembra? Claro que tu lembra. Então, se é perpendicular, forma ângulo de 90. Aqui. Aqui, ó. Nem vou fazer assim. Vou fazer assim, ó. Que é mais bonito. Ó o raio. É perpendicular, os planos são paralelos, 90. Aqui é raio que eu quero descobrir. Como é esfera, a distância do centro até um ponto da esfera é raio. Aqui. Que isso, um Pitágorazinho. Cheio de cor para você perceber bem. 6 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais R ao quadrado. 36 igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais R quadrado. Ou seja, R quadrado igual a 32. Ah, Pablo, mas a raiz não é exata. Não, eu nem quero saber de raiz. O que ele perguntou para você? Ele perguntou a área dessa seção. A área de circunferência é muito fácil. A área é π vezes R ao quadrado. Ou seja, 32π. Que letra tem isso? A. Além de ter caído em 2022, eu tenho quase certeza que nos últimos 3 anos ficou na prova da ESA também. Então, fica ligado. Nunca mais eu quero que tu erre isso. Vamos para a próxima. Última questão da prova. Amarela. Triangulinho. O barco da figura acima parte de A para atravessar o rio. Sabendo que... Sabe-se que a direção do seu deslocamento forma um ângulo de 120 com a margem do rio, e ainda que a largura do rio, teoricamente constante, é 60 metros. Assim é correto afirmar que a distância AB, percorrida em metros, é igual a... Filho, pelo... Que isso? Olha só. Se a distância de B até o plano aqui da base, né, que ele chama de largura do rio, é 60,
quer dizer que aqui é 60. Ó, vou fechar aqui um triangulinho, ó. 90. Se aqui é 120, aqui é 60. Ele quer esse tamanho X aqui. O que tu sabe? Que o seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Só isso, Fábio? Só isso. Seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa, só que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado. 120 igual a x raiz de 3. Passa o raiz de 3 para o outro lado dividindo. X igual a 120 sobre raiz de 3. Percebeu que a Ian queria que tu soubesse racionalizar, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Ou seja, x igual a 120 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, x igual a 40 raiz de 3. Quer dizer que AB mede 40 raiz de 3. Que letra é isso? Letra B. Quanto tempo deu essa gravação? 1 minuto e 50 segundos merece teu like, não merece? Dá o like, tamo junto. Espero que tudo que você precisa de matemática você encontre aqui. Um abraço.